Em maio de 2026, o governo americano fez algo histórico. O Pentágono liberou arquivos secretos sobre OVNIs, documentos que ficaram trancados por décadas, imagens, vídeos, testemunhos, e o mundo entrou em colapso. As redes sociais explodiram. O YouTube foi tomado. Todo mundo fazendo a mesma pergunta: existem mesmo outros seres além de nós? Mas espera! E se essa não fosse uma pergunta nova? E se a Bíblia, escrita há mais de 3.000 anos, já tivesse respondido isso em detalhes que vão te deixar sem chão? Hoje a gente vai abrir Gênesis e você vai ver coisas que provavelmente nunca te contaram na catequese, no culto, nem na escola dominical. Seres que não eram humanos, gigantes, anjos que cruzaram uma fronteira que não deveriam cruzar. E a pergunta que vai ficar martelando na sua cabeça até o fim desse vídeo: esses seres ainda existem? E se existem, onde estão agora? Fica comigo, porque a resposta vai mudar a forma como você lê a Bíblia. Vamos voltar no tempo, muito antes do Pentágono, muito antes de qualquer governo. Estamos falando de um mundo antigo, violento e misterioso. Por volta de 3.000 antes de Cristo, as grandes civilizações da Mesopotâmia, os sumérios, os babilônios, os assírios, todas elas tinham uma história parecida. Seres divinos que desceram do céu, que se misturaram com humanos, que criaram uma raça de guerreiros, de reis, de poderosos. Os sumérios chamavam esses seres de Anunnaki, os que desceram do céu à terra. Parece familiar? Porque Gênesis 6 usa quase as mesmas palavras, quase a mesma cena. Não é coincidência. Esses povos estavam descrevendo uma mesma realidade, cada um pela sua lente cultural. A diferença é que a Bíblia não glorifica esses seres, não os trata como deuses criadores. Ela os nomeia, descreve o que fizeram e depois os julga. E é exatamente aí que a narrativa alienígena tropeça. Mas vamos chegar lá, porque antes de Gênesis 6, a Bíblia já estava plantando pistas. Pistas que a maioria das pessoas passa por cima, sem perceber. Gênesis 4. Caim acabou de matar seu irmão Abel. Deus o condena ao exílio e Caim responde assim: qualquer que me encontrar me matará. Agora, para tudo, pensa comigo. Se no mundo só existiam Adão, Eva e Caim, quem ele estava com medo de encontrar? Quem eram essas pessoas? O texto não explica. Segue em frente, deixa a pergunta no ar. E então, Caim vai para a terra de Nod, a leste do Éden. E lá, ele encontra uma esposa. De onde veio ela? Mais do que isso, ele constrói uma cidade. Uma cidade precisa de muitos habitantes. Para quem foi construída essa cidade, se a humanidade tinha 3 pessoas? Esses detalhes não estão no texto por acidente. A Bíblia está dizendo algo, que o mundo era mais habitado do que o resumo da criação deixa parecer. Mas o texto que vai explodir tudo vem um pouco depois. Gênesis 6, versículos 1 a 4. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois. Estes são os poderosos de outrora, homens de renome. Filhos de Deus, em hebraico, Benei Elohim. E aqui está o detalhe que muda tudo. Esse mesmo termo, Benei Elohim, aparece em Jó e nos Salmos. E nesses textos, ele não se refere a humanos. Ele se refere a seres celestiais, anjos. Eles viram as filhas dos homens e tomaram para si mulheres. Os filhos que nasceram dessa união tinham um nome, Néfilim, traduzido como gigantes, ou os que caíram, ou os poderosos. Homens de renome, temidos, diferentes. E o texto diz algo que vai te arrepiar. Havia Néfilim na terra naquele tempo, e também depois, mesmo depois do dilúvio, eles reapareceram. Como? Por quê? Alguém sobreviveu? Segura essa pergunta, porque ela vai se conectar com a maior revelação desse vídeo. Agora, precisamos ser honestos sobre o que a Bíblia diz e o que ela não diz. A teologia cristã, ao longo dos séculos,
apresentou 3 interpretações principais para os filhos de Deus de Gênesis 6. A primeira, e a mais antiga, diz que eram anjos, seres espirituais que cruzaram uma fronteira que não deveriam cruzar. Tomaram forma física, se uniram a mulheres humanas e geraram os Nefilim. Essa era a leitura dos primeiros cristãos, da igreja primitiva. A segunda diz que eram descendentes de Sete, o filho fiel de Adão, que se misturaram com as mulheres da linhagem de Caim. Uma queda espiritual, não física. A terceira diz que eram reis e governantes que se autodenominavam filhos dos deuses, uma prática comum nas culturas antigas. Cada uma tem peso, cada uma tem estudiosos sérios defendendo, mas as teorias alienígenas pegam a primeira interpretação e fazem uma distorção enorme. Dizem que esses filhos de Deus eram extraterrestres, seres de outro planeta que vieram à Terra, modificaram o DNA humano e criaram a civilização. Parece ousado, parece moderno, parece inteligente, mas tem um problema gravíssimo. A Bíblia não apenas descreve quem esses seres eram, ela descreve o que aconteceu com eles depois. E é aqui que a resposta à sua pergunta entra. Abre comigo a carta de Judas, versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu princípio, mas abandonaram a sua própria habitação. Ele os reservou debaixo de trevas, em prisões eternas, para o juízo do grande dia. Prisões eternas, para o juízo do grande dia. Pedro repete na segunda carta dele, capítulo 2. Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas os precipitou nas cavernas do abismo e os entregou para serem guardados para o juízo. Abismo, prisões, julgamento que ainda está por vir. A Bíblia está dizendo com todas as letras: esses seres existiram, eles pecaram, e agora estão presos. Esperando. Esperando o quê? O julgamento final. E agora vem o detalhe que pouquíssimas pessoas sabem. Paulo escreveu em 1 Coríntios 6:3. Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Nós, os crentes, vamos participar do julgamento desses seres. Isso é enorme. Isso muda a história completamente. Os alienígenas que o mundo quer descobrir, que os governos estão começando a admitir, que os documentários tentam explicar com física quântica e viagem interestelar. A Bíblia sabe onde estão. Estão presos, estão esperando. E o julgamento vem. Eles não são deuses, não são criadores, não são nossos ancestrais cósmicos. São réus. E agora eu preciso te fazer uma pergunta que talvez te incomode. Por que esse assunto está explodindo justamente agora? Por que em 2026, de repente, o governo libera arquivos sobre OVNIs, os vídeos de Nefilim viralizam em todo o mundo, e bilhões de pessoas passam a questionar se estamos sozinhos no universo? A Bíblia tem uma resposta para isso também. Jesus disse em Mateus 24: Como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé. Exatamente o período de Gênesis 6. Os Nefilim, a corrupção, a mistura entre o que não deveria se misturar. Jesus usou esse momento específico da história como referência para os últimos tempos. Pode ser que o que estamos vivendo hoje não seja simplesmente revelação científica. Pode ser preparação espiritual. Para o quê? Essa é uma conversa que a gente vai ter em breve aqui no canal. Se esse vídeo te fez pensar, te gerou dúvida, te arrepiou, eu preciso que você faça uma coisa agora. Comenta aqui embaixo. Você acredita que os seres de Gênesis 6 eram anjos caídos, alienígenas ou outra coisa? Sem julgamento. Quero ler cada resposta. Quero debater com você. E se você ainda não está inscrito nesse canal, me faz um favor agora. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho, porque esse assunto vai continuar. E o próximo vídeo vai ir ainda mais fundo. A Bíblia é mais profunda do que parece, e a gente está só começando a arranhar a superfície. Até a próxima!